Fala comigo! Hoje eu, Beatriz, recebo no Belcast a Nice Brasil no quesito automatizadores, representado pela Atena, CEO Brasil Latam, e pela Cristiane, gerente e diretora comercial da Nice. Meninas, sejam muito bem-vindas. Cris, Atena, bem-vindas ao Obrigada. Belcast. Obrigada, Bia. Que bom estar aqui, né? Vamos falar um pouquinho do que é a Nice, do mercado e de duas mulheres que hoje comandam a Nice no Brasil. Exatamente. Isso é ótimo. Vai ter muito papo bom, porque afinal de contas, mulheres no mercado de segurança eletrônica, de automatizadores, vai ter muito bate-papo aí pra gente aprofundar, né? Vamos. Começando aí, falando um pouquinho da Nice, né, Atena? A Nice que veio aí pro Brasil, mas iniciou um pouco distante, né, há 33 Exatamente. anos atrás. Isso Me mesmo. conta um pouco dessa trajetória. Assolutamente. A Nice nasceu na Itália com Lauro Boro, que é o dono, fundador da nossa empresa, e no tempo a gente cresceu per aquisições de outras empresas. E hoje, da uma empresa italiana do Nordeste da Itália, perto di Venezia, virou uma multinacional. A gente é presente em 22 países do mundo, com 27 empresas. Então, uma evolução realmente muito bacana. E aqui no Brasil também. Com A gente certeza. iniciou uma aventura brasileira no 2011, com a aquisição da Piscinina e também adicionando mais aquisição per criar um portfólio interessante para o nosso cliente. E o mais legal de tudo isso é que você realmente participou de muitos desses processos. Sim. Porque, afinal de contas, sua trajetória começou como estagiária da Nice mesmo. e foi se perdurando até você chegar até esse país tropical, Isso até o mesmo. Brasil. Na natureza brasileira. Era isso. E se identificou, né, Atena? Muito, muito, muito. Mas você não pode fazer diversamente aqui no Brasil, porque o Brasil é acolhedor. Aham, com certeza. Então, você se sente brasileira. Faz um ano agora que moro aqui no Brasil com a minha família, a gente se sente muito brasileiro. Que legal. E a Nice também começou de uma forma muito singela, né? Embora hoje tenha se tornado uma líder multinacional, uma Sim. líder global, né? Presente em mais de 20 países, né? Isso. No Brasil, estando aí desde 2011, mas começando por controles remotos. Isso mesmo, isso mesmo. Depois a gente abriu automatizadores per portões, deslizante, basculante, pivotante, ma cosa interessante foi una novidade importante che creò Lauro Boro, o design no produto para automatizar. Esta foi a revolução da Nice e realmente também hoje é a nostra identidade. Perché a Nice è differente? Perché a Nice tem um design que representa o nosso produto. E também a inovação sempre foi a nossa força, o nosso coração. O Lauro sempre fala que temos que inovar. Innovamos, inovar, para criar um produto que seja mais próximo do cliente. A resposta certa é sempre ouvir a exigência do cliente e criar a solução certa. E o legal de você estar comentando sobre isso é que você iniciou a sua trajetória na Nice no setor de qualidade. Isso mesmo. Então, você pode falar com muita convicção sobre a parte de qualidade de todos os produtos, né? Então, hoje a Nice, ela vem ganhando ainda mais força no mercado brasileiro, principalmente, mas pautado bastante, né, nesse quesito qualidade de produto. Então, essa questão, ela é muito importante, porque, afinal de contas, Cris, você estando ali em campo, né, e lidando diretamente com os instaladores, consegue realmente perceber essa qualidade que o cliente, de fato, consegue tocar, observar, instalar e utilizar? É algo totalmente diferente. A gente que está no mercado de segurança tem que pensar o seguinte: qual é a primeira segurança de qualquer local? Seja um comércio, seja prédios empresariais, condominiais ou residência. É o portão. É a entrada da sua casa, a entrada da sua empresa. Então, se ali você não instalar um produto que tem essa qualidade, que tem essa robustez, que realmente atende à segurança,
de nada vai resultar os outros equipamentos de segurança. Você pode ter câmera, isso vai diagnosticar, o alarme ele vai disparar, o controle de acesso ele pode até criar um certo bloqueio, mas se o portão ele não tiver algo que segure, que te dê essa segurança, que gere essa segurança, como a NICE se preocupa, não só em ter a qualidade, mas a robustez é algo incrível. Quando a gente abre uma máquina da NICE, né, a gente tira ali a embalagem dela e vai olhar o motor, você olha com admiração, esse é robusto. Esse atende. Isso foi muito comentado na ExpoSec, a robustez do nosso maquinário. E depois veio o setor, ele se engloba nas construções, na parte arquitetônica de um projeto. Com certeza. Justamente por esse detalhe, o design. Então, quando a gente falava de motor, lá atrás, alguns anos atrás, a gente falava de uma máquina, né? Então, todo mundo fala, nossa, mas eu vou colocar essa máquina, o meu portão é tão bonito, né? A minha casa está tão perfeita, ou um prédio, e ele parecia que ele não vestia a casa, né? Não estava ali. Na identidade, né, Exato. dessa casa. O arquiteto foi lá, deu a sua identidade, o projetista projetou aquele prédio todo arquitetônico, com todos os seus detalhes, e aí precisa de uma máquina. Com certeza. E aí eu vejo que a NICE ela é muito assertiva, porque ela juntou qualidade, robustez e também o design. As nossas máquinas, elas não são máquinas que agridem, e sim, elas se tornam parte arquitetônica do produto. E isso é importante. Chega, a gente fica apaixonado, né? Quem trabalha na NICE se apaixona justamente por esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, a gente entrega para o nosso cliente a qualidade, robustez, o design e a garantia, Bia. Porque hoje, um fabricante falar para o mercado que ele dá 3 anos de garantia, ele tem que estar ciente do que ele está fazendo. E ele tem que ter certeza que o maquinário dele está dentro dessa qualidade, né, Atena? Exatamente, exatamente. Eu gosto demais quando falo com instaladores e me fala, quando vou instalar longe, vou instalar NICE. Porque tem confiança no nostro produto. Isto faz totalmente a diferença, porque depois o assunto que você compartilha com o mercado é un'identidade de qualidade, de robustez, de profissionalidade. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. E o legal também é que a Cris, né, falando de você, né, profissional, Cris, você já veio desse mercado de segurança eletrônica, de automatizadores, de energia, enfim. Então, você tem bastante conhecimento na área para falar de uma marca que hoje tem uma presença realmente cativante no mundo. Isso. Né? Não somente aqui. Mas falando aí sobre a trajetória e sobre as percepções da marca. Desde que você entrou na Operação NICE e vestiu a camisa com tanto afinco, né? Quais foram as principais qualidades que você conseguiu observar como marca no Brasil, Cris? O posicionamento da NICE. Primeiro, a simplicidade com que a NICE ela olha para o mercado. Ela veio para o Brasil, encontrou empresas que tinham realmente algum padrão muito parecido, adquiriu essas empresas e trouxe a tecnologia. Mas ela trouxe a simplicidade de olhar para o mercado e entender a sua necessidade. Olha, eu preciso de um automatizador que atenda esse perfil de projeto. Isso é importante, né? Ela escutou. Sim. E isso ela faz constantemente. A gente tem a engenharia, um acesso à engenharia que em outras empresas do porte da NICE, por tantas camadas, se ficam distantes. E, às vezes, as empresas desenvolvem um produto com um olhar para ela e não com um olhar para o mercado. E isso me chamou a atenção na NICE, que ela olha o mercado e ela traz dessa simplicidade, ela escuta o instalador que está no dia a dia. É ele que tem que nos falar o que ele enfrenta numa instalação, as dificuldades de cabeamento, as dificuldades de, às vezes, encontrar as diferenças de mercado, né? O Brasil é imenso. Perfeito. Quando a gente fala do Brasil, a gente vê característica em cada lugarzinho. Se você vai para o Nordeste, nós temos o calor do Nordeste, como suportar as maresias. Para quem mora no litoral nordestino, eu que fiquei 6 anos lá,
posso afirmar como que é enfrentar uma maresia. E eu estive lá, uma das principais comentários que uma revenda me fez. Você sabe por que eu gosto do motor da Nice? A placa da Nice aguenta a maresia. Então, isso eu falei, mas como assim? Ele falou, porque ela é muito bem, olha essa placa. Isso vindo do cliente só traz confiança para a Nice. Perfeito. Quando a gente vai para o sul, por que eles gostam da nossa máquina? Quando a gente vem para o sudeste, e esse comentário de que, eu vou longe, porque a revenda, ela ganha receita recorrente. Sim. A gente tem que pensar nisso. As nossas revendas, elas vivem da recorrência. Então, se ela tiver que instalar uma máquina e voltar 2, 3 vezes num condomínio, e aí você imagina, um condomínio parado. Com certeza. O acesso ao condomínio. O nível de reclamações dos condôminos também, né? É algo que a gente tem que considerar e observar como um todo. Então, é importante esse quesito até de personalização em relação ao Brasil, né? Então, esse ponto qualidade, ele é um ponto fundamental para escolher um automatizador, para escolher, né, a Nice como parceira. Então, como distribuidora Belfone, a gente também fica imensamente grato por termos realmente uma marca de confiança de qualidade para a gente trazer ao nosso portfólio, né? Sim. Então, falando do mercado brasileiro também, Athena, eu tenho certeza que você percebeu nuances diferentes. Porque, afinal de contas, você lidando na Itália com produto, ele é um produto diferente do que é o trazido para cá. Até pelo público-alvo de quem instala aqui no Brasil, né? Quais foram as principais diferenças culturais que você observou em relação ao cliente brasileiro? O cliente brasileiro é muito concreto, muito prático, no? Perché non gosta di perder tempo, no? Perché o tempo é dinheiro, faz parte, com certeza. Então, a simplicidade do nosso produto ajuda ele também a fazer mais instalações em um dia. E mais instalações significa mais ganho, não? E depois, outra coisa importante, eu gostei muito da competência técnica, porque sou uma pessoa extremamente técnica, prática, e quando a gente faz treinamento, uma massa, a gente abre o produto, é uma satisfação aqui no Brasil, porque todo mundo sabe comentar, sabe te falar, sabe indirizzar também, não? A empresa a olhar certinho un'esigenza específica, perché è molto aberto. Sim. E isso é extremamente positivo. E depois é a cultura brasileira que é muito acolhedora com as pessoas, mas também com o produto, não? Com a cultura da Nice. Porque hoje a satisfação maior que a gente tem é, sim, a gente vende produto desenvolvido aqui no Brasil, histórico também, não? Da empresa que a gente comprou no passado, mas também o nosso cliente é muito aberto a novos desafios, novos portfólios e também produto que está chegando da Itália com concepção europeia é muito bem aceito aqui. E isso é muito positivo, porque cria também mais sinergia. E o brasileiro, ele é muito adepto também a mudanças, né? A gente é um país de muita diversidade, né? Mas principalmente de bastante adaptabilidade, né? Com certeza. Então, esse quesito de inovação, eu acho muito bacana a gente pontuar, porque afinal de contas, né? A gente está aberto a trazer novidades do mercado, de portfólios, de design, faz com que o cliente final perceba de fato o valor agregado. Exatamente. Também na ExpoSec a gente teve uma experiência que eu nunca vi na minha experiência no Grupo Nice, porque nunca aconteceu que um instalador foi lá no stand, abriu um motor para verificar a fio, engrenagem e tudo. Nossa, é incrível, não? Verificar, não apenas olhar não, o produto, mas estava pronto. Ele abriu, verificou, gostou, fez também, compartilhou também com os amigos. Depois, em 10 minutos, a gente teve 20 instaladores lá para compartilhar a novidade da Nice. Foi um marketing totalmente orgânico. Sim, legal. Self-made. Eu acho que essa curiosidade que o brasileiro tem em buscar sempre a inovação,
versus essa tecnologia que nós estamos trazendo, né, que foi englobada dentro da NICE, ela faz a diferença. E a gente viu isso. Foi incrível. Ele foi lá e ele abriu a máquina e nós deixamos ele abrir. Ele olhou o tamanho. Nossa, que máquina robusta, né? E isso, para nós, já é um sinal de que estamos sempre no caminho certo. O que o nosso cliente quer, ele vai encontrar na NICE. E a facilidade. E o que ele precisa, se a gente precisar desenvolver, a NICE é aberta para isso. Então, a gente tem um portfólio gigantesco. Ainda não deu para trazer a NICE Mundo, né? Eu, que estou na NICE há um ano, às vezes eu falo, Patina, e esse produto? Posso. Ela fica ali, né? Por mim, eu trazia a NICE toda. Eu imagino, Cris, eu imagino. Ainda mais toda. Com essa inquietude comercial que você tem dentro de si. Pois é. Eu acho que, assim, nós temos um mercado aderente a várias soluções que nós, NICE, temos para fazer os projetos, né? Quando a gente vê o movimento do mercado, as necessidades que eles procuram, a NICE está de porta aberta para atender essas necessidades. Literalmente, né? De porta aberta. Sempre, de porta aberta. Sempre. Tem que ser. Tem que ser. E essa simplicidade de ouvir é que faz a diferença nossa em campo. E o legal também é que, assim, como mulheres nesse mercado tão masculino também, conseguir passar qualidade, profissionalismo, robustez para um instalador, mas principalmente para o cliente final também, né? Faz com que a gente tenha certeza de que estamos no caminho certo, levando conteúdos relevantes para o mercado, né? Essa é a minha intenção no Bellcast também. Então, trazer, né, toda a expertise da Athena, da Cris também aqui, junto ao Bellcast, sobre um setor tão masculino é algo muito legal. E falando também sobre as suas competências, Athena, você traz também uma visão engenheirada sobre o produto. Isso mesmo. Não somente comercial, porque afinal de contas você teve que se moldar a isso, né? Mas com conteúdo técnico, né? Sim. Que fez realmente deslanchar aí o mercado de porta de enrolar, por exemplo, né? Exatamente. É a parte que eu gosto demais. Porque, para mim, falar com o cliente, entender também mais de produto, faz totalmente a diferença na conversa. Porque assim a gente consegue entender qual é a real necessidade técnica do cliente. E todos os projetos que a gente lançou nos últimos 2 anos foram realmente... nasceram, ok? Da uma conversa técnica com clientes. Isto é incrível. Com certeza. Porque criar para o mercado significa fazer coisa certa. E estar aberto também a ouvir. Porque nem sempre, todas as empresas estão abertas a ouvir e trocar essa real com o cliente, né? Porque às vezes o cliente ele vai falar coisas positivas e esses clientes que falam coisas positivas estão no dia a dia contigo. Mas os que estão abertos a falar o negativo não são todos, né? Então, e esse é o fundamental. Eu digo isso até como marketing também, porque eu sou essa pessoa de receber os clientes até a Belfone para ouvir nem sempre o lado positivo da história. Exatamente. Porque como marca, como empresa, a gente tende a errar também, mas essa flexibilidade, essa autonomia para investir de uma forma diferente faz toda a diferença. Com certeza, a gente abriu as portas, como a gente já falou, da NICE para o top 10 clientes. Este ano também, na Noite dos Diamantes, também a Belfone estava com a gente. E foi incrível conversar com eles dos projetos que a gente lançou na Expo Secco. Por exemplo, a nossa cremalheira nova, que vai ser lançada agora no mercado o próximo mês, é realmente nasceu per um input que a gente recebeu do nosso cliente. Então, foi incrível, não? Compartilhar com ele, olha, a gente criou este projeto para você, é uma patente da NICE e vai fazer a diferença. Realizada porque você compartilhou dor. E isso daí, falando da Noite do Diamante e da Porta de Enrolar, na Noite dos Diamantes, a gente recebeu, além
dos nossos clientes, né? Homenagear, estava o nosso presidente ainda, o Lauro, Sim. conosco. Recebemos também opiniões, recebemos ideias de Sim. como a gente pode movimentar. A NICE, nesse último ano, com a vinda da Athena para o Brasil, Bia, ela se transformou. De dezembro para cá, eu assumi a NICE em agosto do ano passado, estou fazendo um ano agora. E de lá para cá, nós fizemos tanto movimento. Um dia, sentada na minha sala, Athena, Cris, esse ano a gente fez coisas, né? Eu falei, eu não tenho como dimensionar, mas nós fizemos vários movimentos. A gente precisava dimensionar. Lançamos política de canais para os nossos canais. Fizemos várias atividades, vários movimentos, estamos muito mais próximos dos nossos canais. A NICE é uma empresa que respeita a cadeia comercial, literalmente respeita toda a cadeia comercial. Fabricante, distribuidor revenda, a revenda atendendo o nosso consumidor final, trazendo para ele não só a qualidade de produto, mas conhecimento. Temos um centro de treinamento na nossa matriz, fantástico, o qual está aberto, né? Sempre recebemos várias revendas. A Belfone já levou para nós revendas. Temos agora, em breve, uma visita de uma caravana bem grande lá. Spoiler, vem aí, com então, certeza. fiquem atentos. Então, todo esse movimento que a NICE está fazendo é para dizer, você tem uma empresa parceira do seu negócio. Quando a gente resolveu trazer a porta de enrolar, o qual a minha CEO foi a responsável sobre a engenharia do produto. Que orgulho, né, Cris? Nossa! E aí que está o orgulho. Porque quando a gente vai à frente, né? Ainda é um mundo masculinizado, né? Quando vê uma engenheira falando de produto, e ontem a gente teve uma experiência muito disso, entrou 2 mulheres para falar de um produto. Eu falar comercialmente, que é a minha veia, né? E eu amo de paixão, e a Athena com a veia de falar do produto. Exatamente. E a gente abriu o produto. Sim. Eles olharam o produto todo desmontado e depois montamos o produto. Isso faz a diferença. Porque nós estamos falando de algo que a gente conhece. Com certeza. Né? Ainda mais num mercado que hoje só tem importados. Nós somos referência lá fora desse produto. Estamos trazendo um novo negócio. Um negócio que, se você olhar, ele tende a crescer. Então, fica aí mais uma dica de desenvolvimento de mercado. É um mercado ainda muito movimentado pelos importados. E a gente está trazendo o produto com 10 anos de garantia. Sim. Onde você tem nome, sobrenome, onde você tem apoio técnico, suporte técnico, aonde você pode gerar aí muito mais segurança. Com certeza. Né? Para um mercado que quantas portas de enrolar eu tenho instaladas para quantos automatizadas. Então, a Belfone está aí conosco nessa empreitada. Sim. Foi uma das pioneira junto com a NICE a comprar esse desafio, né, Athena? Sim. Nós olhamos e foi numa viagem. Sim. A Athena me fez uma pergunta, Cris, quantas portas de enrolar temos instalado? Eu olhei e falei, Athena, não faço ideia, mas é gigante. Então, nós vamos trabalhar. E Isso aí mesmo. nasce essa parceria, né? Sim, a gente comprou esta empresa na Itália, que era uma empresa muito histórica, de este segmento específico. Esta empresa produz 2 itens. Não? Então, é muito, muito especializada, focada. Não? E nesse tipo de produto. E quando a gente comprou esta empresa, depois eu fui diretora-geral, foi a minha primeira experiência como diretora-geral em Roma, lá na Itália, e foi um desafio importante, realmente, não? Porque você depois tem que fazer, não apenas fazer o sucesso das empresas, mas também fazer uma equipe trabalhar junto. Isso também é muito importante. Por quê? Porque quando você vai para o próximo desafio, tem que deixar um sistema que trabalha certinho, não? Essa é uma responsabilidade importante. Isso é possível apenas com as pessoas certas, não? A gente sempre fala que nice people make nice things. E a gente nice faz coisa boa. E aqui, neste caso específico, foi super... foi importante para mim também, gratificante. Gratificante também, não? Exportar da
ACM da Roma, o brand Nice no motore di porta di roller aqui no Brasil, que nunca foi feito e que realmente é uma referência. E também tem monte de patente dedicada, então é extremamente técnico come produto, extremamente robusto e também tem uma exclusividade que não existe no mercado, que tem uma versão rápida. Sim. Então, esta novidade vai fazer a diferença quando a gente fala porque Nice. Eu sempre falo com a Cris, foi a primeira coisa que a gente conversou, não? No primeiro viagem lá no Nordeste que a gente fez. A gente fez 5 países em 4 dias. A primeira viagem tem que ser para o Nordeste com a Cris. Nossa, foi uma experiência. Mas eu falei, Cris, a gente não pode forçar o mercado a comprar Nice. Tem que ser uma escolha do cliente. O cliente tem que gostar. Ele tem que sentir e perceber a qualidade. Isso mesmo. É uma escolha. Essa proximidade, ela viabilizou isso, né? Porque, afinal de contas, a gente ter as portas da Nice aberta como distribuidor para levar a revenda, isso é muito importante. Sim. Porque, afinal de contas, no quesito automatizadores, o cliente ele precisa sentir, ele precisa manusear, ele precisa olhar e testar. Isso. Então, isso viabiliza que o cliente perceba o valor da marca, né? Sim. Mais do que qualquer marketing, mais do que qualquer divulgação. Então, essa é a grande diferença. E você trazer esse conteúdo técnico é muito importante também para o instalador. Sim. Porque, afinal de contas, o mercado de segurança passou por momentos. Exatamente. Né? E falando dos momentos, Cris, se você pudesse realmente olhar para o futuro e mensurar qual que é essa visão de futuro que a revenda instaladora precisa, qual seria? Bom, hoje um dos maiores desafios, não só da Nice, mas eu acredito que o mercado, é fazer a escolha certa dos seus projetos. Ele precisa. O mercado hoje é feito de recorrência, Bia. Os produtos, eles estão mais acessíveis do que nunca. Lá atrás, quando iniciamos com segurança eletrônica, muitos vão se identificar, quando era quad, quando era ainda mini câmeras, ou que o motor de portão era algo assim, ainda um pouco mais distante, as pessoas se fixavam em vender o produto. Hoje nós precisamos de capacitar o nosso técnico, porque a mão de obra dele tem que ser o mais relevante. Então, capacitar e o produto tendo a qualidade que tem, ele consegue ter o sucesso. Perfeito. Então, hoje a gente está trabalhando nessa consciência, fazer a gestão correta, ter o portfólio correto. Isso. Se é residencial, é esse o portfólio. E a Nice tem esse diferencial, sim, porque ela diz a verdade. Esse é um motor residencial. Esse é um motor condominial. Esse é um produto para grandes empresas. Uhum. Esse é para transportadoras. Então, quando a gente vai a campo, né? E entender o perfil também, exato, né? Exato. E a gente consegue passar essa necessidade para as nossas revendas, que ela tem esse caminho. A mão de obra dela tem que ser qualificada. Ela tem que trabalhar na recorrência. Esse é o mercado. A internet está aí, o mercado ele não vai voltar mais atrás, né? Antigamente a gente vivia de vender produtos. Hoje a gente vende soluções. Tem que trabalhar na solução. Quando você vai fazer uma obra, você tem que olhar os 360 graus de oportunidade que você tem nas suas mãos, né? E nós, do comercial da Nice, estamos ali sempre à disposição para discutir projetos, para discutir soluções adequadas. Então, você tem ali uma equipe preparada. Nesse último ano, até diante de todos os desafios que a Nice tem, nós batemos o recorde no primeiro semestre desse ano, organizando as informações realmente, indicando o caminho certo. Nós não vamos forçar o cliente a comprar Nice. Ele vai aderir a Nice pela tranquilidade de ter robustez, qualidade e a certeza de ter um apoio a campo. É esse o significado Nice. É isso que significa o nosso produto no mercado, né? Não somos preço, nós somos a melhor solução com o melhor custo-benefício. Qual é o custo? Seu tempo.
É isso que a gente precisa sempre falar para o nosso cliente. Seu tempo é o seu dinheiro. Acredito que a Belfone vem muito em contra de tudo isso quando ela gera, né, ali os seus treinamentos, quando ela coloca a equipe dela de vendas a ofertar o nosso produto. Exatamente. Por que ofertar, né? Por que está lá junto com a Belfone? Porque a Belfone também é sinônimo de levar sempre as melhores soluções para a sua revenda, né? E isso é um ponto muito importante, porque, afinal de contas, está no nosso DNA, capacitação. Isso. A gente tem o nosso projeto Belfone Learning, aliás. É um projeto que a gente investe há tantos anos junto à Belfone. E ter a Nice com a gente é muito importante também, porque, afinal de contas, é uma marca aí líder no mercado, é uma marca que vem com qualidade, com robustez e que traz capacitação no portfólio também. Isso mesmo. E isso é um grande diferencial percebido pelo cliente, porque, afinal de contas, a revenda, como a gente já disse, o tempo é dinheiro. Fato. Então, como a gente agregar a revenda, essa instalação de uma forma mais rápida, mais qualificada e que realmente vai gerar satisfação percebida. Então, esse ponto é um ponto muito importante, a gente acredita. A gente tem aí o Belfone Learning junto com as nossas revendas. Mensalmente, a gente possui aí um leque imenso de treinamentos técnicos na Belfone. Sim. Então, esse é um ponto muito fundamental. Cris, falando ali da parte de soluções, se você pudesse nomear, na sua visão, o que difere um instalador que entrega tecnologia e um instalador que vende tecnologia e um instalador que vende solução? A solução ela vai muito mais além, porque quando eu tenho um profissional que enxerga a solução, ele enxerga o ponto cego. Muitas vezes eu vou chegar numa obra e eu tenho aquele que vende o produto, ele vai olhar e ele vai falar, ó, este produto te atende. Agora, quem entrega a solução, ele vai olhar a necessidade e a dor do cliente. 360. Então, ele vai entrar lá, ele vai verificar, olha, não é esse o produto que vai te atender. Por quê? Perfeito. Porque com o passar do tempo, aquele produto pode não entregar o que realmente o cliente queria. Ele vai solucionar momentâneo, é que nem um remédio, né? E tem ali o remédio paliativo, que resolve momentaneamente, e tem realmente aquele que cura a dor. Então, eu hoje aconselharia as revendas, se tem a possibilidade, se ele tem o tempo, invista em conhecimento. Conhecimento é tudo, ninguém tira, e o conhecimento faz com que ele enxerga os pontos cegos e as oportunidades de estar ofertando realmente o produto certo. A gente vê várias vezes o consumidor entra em contato com a gente, olha, mas eu estou aqui com um problema no portão, me instalaram um motor X de uma marca tal e não atende a solução. Quando a gente vai ver, é o peso do portão, é o balanceamento do portão, não foi observado essas necessidades. E aí se vendeu o que queria, preço. Vendeu o preço. E o preço, muitas vezes, custa caro. Eu falo isso. Às vezes sai mais caro o molho do que o peixe, né? O retrabalho sai muito mais caro. Né? E aí você gera uma insatisfação no seu cliente. Então, sentar, ofertar da maneira correta, ofertar da maneira... observar a dor. Qual é a dor do cliente? E isso faz muito parte disso que você acabou de falar. Por que fazer treinamento? Porque, às vezes, é gestão, é venda. E a venda, ela começa certo quando você oferta o produto certo. Não adianta você ofertar um produto errado. E você não vai estar perdendo um dia que você vai estar focado ali numa capacitação. Você vai estar ganhando ali, né, essa possibilidade de ter um tempo e ter realmente eficiência operacional na instalação. Isso é muito importante. Também, como a gente falou também na ExpoSec, a gente compartilhou com o mercado uma novidade nice, que é Be Simple, Be Nice. Não? Tem que ser simples. Simplicidade significa também reduzir o nostro portafoglio para ottimizzare a nostra performance. Por esempio, a gente teve 15 centrais differenti. Storicamente, no mundo nice, a gente criou 3. Agora, então, também no estoque do nosso cliente vai ser um estoque mais otimizado, que gira mais rapidamente. Então, vai criar também um valore aggiunto para o nosso cliente. Isso é muito importante. Também na solução, por exemplo, de basculante, pivotante e deslizante diffuso, hoje com o mundo nice, você tem uma cabeça. E depois tem um acionador específico.
qual é a diferença? Que o cliente pode ter uma cabeça e três acionadores diferentes para servir um cliente. Então, é muito mais rápido, mais eficiente, não existe esta loucura de entender, não, aspetta que eu vou fazer, qual é o código certo, otimização. Não tem milhão de códigos diferentes no estoque de você e também na caminhonete do cliente. Eu acho que esse daí é o ponto que a gente se preocupa, até mesmo para que as nossas revendas, junto à Belfone, tenha a melhor participação no mercado. Isso. A facilidade de encontrar o produto adequado, mas ele também entender o seguinte, eu não preciso ter milhões de produtos para ofertar para o cliente. A Nice, ela trouxe um portfólio enxuto, prático, de linguagem muito aderente ao que o mercado quer, né? Com tecnologia hoje, que, para você ter ideia, o nosso controle ele é anti-clonagem. Isso, para a segurança do cliente, é o que ele mais quer. Imagine você na entrada de um condomínio, que a gente sabe hoje como a violência está, não só a rapidez de abrir um portão. Muitos falam a rapidez, mas e a anticlonagem? A gente vê vários casos aderentes. Você deixar o seu controle dentro do carro, vai mandar para um lava-rápido. Nós não sabemos aonde está o perigo. Sim. A gente não tem como dimensionar. O perigo não tem cara, né? O perigo não tem cara. Então, isso é preocupante. E isso é algo que o fabricante, como nós, que desenvolvemos um mercado, precisamos tomar um cuidado. Então, hoje, o controle mais seguro do Brasil, eu tenho como certeza, é o da Nice. Se você comprar um automatizador da Nice com os nossos controles, você não tem como clonar os nossos controles. E isso daqui já gera também uma segurança para o nosso cliente que instala. Por que ofertar Nice? Porque eu me sinto seguro com Nice. Então, não é preço que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo, e volto lá atrás na nossa inicial de conversa, né? Qual é a primeira segurança de tudo? Né? Apesar que a Nice tem um portfólio gigantesco de outras soluções, mas falando de automatizador, que é a primeira segurança, aqui junto com a minha engenheira predileta, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com a minha CEO, que é engenheira, posso garantir que quando você adquire um produto Nice, você está adquirindo segurança. Isso é fundamental, né, Cris? Porque, afinal de contas, a gente fala de uma solução, a gente fala de um projeto completo, né? Sim. E como essa integração entre conectividade, automação e também segurança, ela se une para agregar um projeto ainda melhor? Hoje a gente pode dizer o seguinte, quando a gente vai para o mercado, a gente tem várias marcas, né? Várias marcas ali disputando, muitas vezes, o mesmo projeto. O que a gente tem que ver é essa marca que eu tenho hoje, ela atende esse portfólio, ela se conecta com todos, nós nos preocupamos com isso. E a gente faz testes isso é importante. Testes, né? Olha, eu consigo trabalhar com a marca X, a outra marca PTO. Por quê? Porque elas estão também aderentes ao que o nosso portfólio de segurança. No mercado de automatizador, eu com certeza posso te falar, hoje nós temos a melhor marca posicionada em termos de segurança. Devido a todos esses passos que eu falei para você, a gente protege a nossa placa para que o nosso controle não seja um anticlonagem. Ao mesmo tempo, ela se fala com as melhores marcas de câmeras que nós temos no mercado. Hoje nós temos também a parte de controle de acesso, mas se for necessário num portfólio maior, ela também se fala. Hoje eu tenho o Nice Acesso, que a gente consegue, através do celular, conectar os equipamentos. Então, assim, vai muito mais além do que apenas automatizadores. A gente pensa no que o nosso cliente vai instalar. Tanto é que quando, às vezes, a gente entra num projeto, qual é a marca que tu está instalando para ver se ela está conectada ao que nós consideramos de qualidade e segurança. Por quê? Porque se a Nice ela está nesse projeto, ela também quer te gerar tranquilidade de que você pode utilizar essa marca com a nossa marca,
que você vai ter sucesso no seu projeto. Isso é legal também, porque, afinal de contas, esse sucesso no projeto, a gente já falou bastante sobre toda essa evolução que o mercado brasileiro tem perante o mercado, né? Mas existem alguns pontos que precisamos tomar cuidado, né? Atena, se você pudesse mensurar, qual seria o foco principal de desenvolvimento do instalador perante aí esse mercado de automatizadores, segurança e soluções? Sim, hoje também o nosso instalador não vende mais apenas a instalação, mas a gente fala sempre mais de smart living, não? De conexão, de um sistema que se conecta com o sistema que existe já na casa do nosso cliente. Sem precisar substituir tudo, todo o portfólio. Exatamente, mas também integrar, porque não é sempre necessário, não? Fazer uma substituição completa, mas é necessário integrar. A gente tem um portfólio de Smart Home, não? Que é muito importante para a gente, é um projeto de evolução também. De casa inteligente também, isso mesmo, que é um avanço, né? Isso mesmo, é um tema para a gente muito importante, porque o nosso Smart Home fala com dispositivos da concorrência, fala com outro dispositivo da casa e também com o nosso produto, sempre também com o nosso produto. Hoje o futuro é o smart living, porque as pessoas têm que se sentir segura, com certeza, e cômoda. A pessoa tem que viver em um ambiente que seja acolhe. Exatamente. E a automação é a serviço. E sempre foi na visão da NICE até do primeiro momento. Não? Uma solução per criar uma vida na casa que não tenha barreiras. Essa foi sempre a visão do nosso fundador. É um mundo sem barreiras, né? Sem barreiras. Sem barreiras. Isto é um conceito do 1993. Mas até hoje... 33 anos e perdurando o mesmo conceito. Isso é muito importante. Nunca mudou. O nosso dono sempre fala disso. A nossa visão nunca mudou. Faz parte da nossa cultura e também da evolução do nosso produto a serviço do nosso cliente. Eu acho que o mundo hoje, cada vez mais, ele foi crescendo tecnologicamente, foi buscando, até quando eu estava conversando com você há pouco, quando a gente vai num lugar e a gente encontra algo do passado, a nossa memória remete, nossa, eu já usei esse produto, né? Quando a gente vai ver aqueles celulares antigos, fala, nossa, como é que é? Agora, cada vez mais, o celular é o meu computador de bordo. Assim é também todos os produtos que a gente quer dentro de casa. A gente quer comandar o portão sem estar conectado a um controle cada vez, ou pelo celular, dentro de casa. Quando a gente fala de smart home, não é só residencial. Né? O nosso amplia cada vez mais, não é só a casa inteligente. Hoje a gente atende hospitais, para você ter ideia, gerando com um meio mais cômodo para quem está lá vivenciando um momento, às vezes, que precisa de um tratamento, assim como as docas de uma indústria, né? A nossa indústria mesmo, hoje eu comando ela através do controle remoto, sobe minha cortina, abre-se a janela, e eu não precisei ir tocar em nada, né? Então, isso faz parte da nossa busca por tecnologia também, aderente ao mercado, e que a gente está ali trabalhando e identificando oportunidades. Então, dentro desse universo, e dentro do universo Belfone, a gente pode gerar muita oportunidade de novos negócios para os clientes que já instalaram o nosso produto e que precisa, às vezes, ofertar algo a mais. O que eu tenho a ofertar algo a mais para o mesmo cliente? Olha, tem este caminho. Sim. E aí vem tudo imbuído de um trabalho constante de levar essas informações para o nosso cliente, né? Não é só produto. A NICE vai além disso, né? São pessoas trabalhando todos os dias. O que podemos ofertar a mais? Perfeito. A mais. É uma constante, é um constante incômodo. Eu acho que é esse. Às vezes inquietude, essa é a palavra certa. Somos inquietas, né? Sempre. E o comercial tem que ser, porque afinal de contas, né?
perdurar aí por tanto tempo entre uma parceria Belfone e Nice também, com a garantia, com a certeza que a gente está confiando num fornecedor que faz sentido, que tem os mesmos valores, que tem aí realmente enraizado essa parte de qualidade, é muito importante, né? Então, mais que isso, a parceria, ela possibilita a gente levar para o nosso cliente, para o revendedor, para o instalador, maior confiança. Exatamente. Mais e também do uma que... responsabilidade, não? De você para o seu cliente, porque hoje realmente o cliente tem que se sentir confiável, não apenas na empresa, mas também no produto, também nas soluções. Tem que saber que você tem como ajudar ele, não? Com certeza. Eu acho que a responsabilidade faz parte dessa parceria em conjunto, né? Sim. Eu acho que estar junto a Belfone nos traz também essa confiança. É um parceiro que tem uma responsabilidade de desenvolvimento do mercado. Afinal de contas, o fabricante é responsável por desenvolver o mercado. Mas como a gente vai desenvolver o mercado? Essa responsabilidade a gente traz para nós. Lá dentro, quando a gente vai lançar um produto, a gente não pensa como um fabricante. Vamos lançar e vender. Não, como isso vai se comportar? Ontem eu estava na sala de teste e o meu engenheiro me chamou, vem cá. Nós temos um aquário onde fica mergulhado ali, chovendo o tempo todo em cima do nosso produto. Cris, pode ficar tranquila, olha aqui o teste. Já passamos por fase 1, fase 2, fase 3. Então, a gente se coloca no lugar de quem vai adquirir aquele produto. Como eu quero. E aí a gente volta um pouquinho atrás. De quem vai se instalar? E depois a gente volta um pouquinho mais atrás. E de quem vai vender? Então, a gente começa a ver a cadeia de trás para frente. Sim. Não é algo só imposto. É algo observado, estudado. E aí vem essa parceria que tem sido um sucesso com a Belfone de ofertar essa solução ao melhor custo, com melhor atendimento, buscando ali com aquele time todo energizado da Belfone para atender as nossas revendas à altura, né? E isso é legal de enfatizar, porque afinal de contas a gente tem a liberdade de ir até a fábrica da Nice, localizada em Limeira, né? E fazer realmente essa imersão comercial. Olhar o produto, olhar como ele é testado, como ele é construído, como ele é entregue para o nosso cliente. Porque isso a gente consegue levar para o mercado de uma forma muito mais abrangente, né? Então, agradeço imensamente essa possibilidade da gente falar sobre o mundo de automatizadores, falar sobre o mundo Nice e falar sobre essas Nice Peoples, né? Sobre essas pessoas Nices que compõem a Nice, porque, afinal de contas, pessoas fazem aí empresas, né? Então, sou muito grata a essa parceria. Obrigada, meninas, por nos possibilitarem ter essa troca tão genuína, tão boa. Obrigada a você. A parceria com a Belfone nasceu em um momento final do ano passado com a Cris, que a gente estava conversando. Era um momento de decisão também, não? E depois, quando eu encontrei pela primeira vez a equipe, falei, nossa, realmente a cultura da Belfone é muito próxima da cultura da Nice. Então, esta colaboração vai dar certo, porque quando você realmente trabalha com pessoas que têm a mesma visão, depois o trabalho é melhor. Não? No senso eu acho que é energia, né? Sim, são energias canalizadas. Energia. Aquilo que a gente sempre fala, o olhar nosso está na mesma direção. Quando você tem duas empresas olhando o mercado com todo o respeito que tem que olhar, a gente tem que ver que lá na ponta nós temos que olhar nos nossos clientes, que são as nossas revendas, com todo o respeito, porque eles estão a campo. Eles estão trazendo para nós todas as informações que a gente precisa se movimentar. Perfeito. Então, obrigado pela parceria, mas obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui, falar um pouquinho do nosso mundo Nice, né? Do nosso jeito de olhar, da nossa forma hoje de cada vez mais trazer para vocês e para todos que estão ali, não só na Belfone, mas para todos que acessam a Nice. Convido vocês cada vez mais a estar próximo. A nossa planta é maravilhosa, é uma arquitetura linda, não só uma arquitetura. A Nice é feita de pessoas dispostas
a sempre atender cada vez melhor o cliente. É isso que nos encanta ali. É isso que me encantou também. E esse spoiler que você já deu já abre caminhos. Então, É, se você quer vir com a deu. gente nessa caravana, vem aí, a data a ser liberada ainda, mas vai ser uma imersão muito importante para o mercado. Então, vem com a gente. Meninas, que episódio bom. Obrigada. Obrigada a você. Se você também gostou, deixa seu like, se inscreve no canal da Belfone também, que isso ajuda imensamente a gente continuar esse projeto que eu acredito tanto, que eu tanto amo também. Obrigada mais uma vez a todos da Obrigada a Nice você. e a vocês também, Obrigada a você. mulheres de força que estão aí nesse mercado comigo. E vamos em frente, né? Se você quer vir com a gente nessa, hashtag vem pra Belfone, chama a gente que Nice é na Belfone. É isso aí, vem para Belfone, vem para Nice. Obrigada!